Eu sou a cantora Melissa Barcelos, vegetariana há quase 20 anos e decidi repartir as receitas que eu faço aqui na minha cozinha porque eu sei a diferença que existe em ter uma alimentação baseada somente em produtos de origem vegetal. As minhas receitas são muito simples, práticas de fazer e a maioria delas é de baixo custo. Então, se você está fazendo uma transição para o vegetarianismo ou veganismo, se você é intolerante ao glúten ou à lactose, procura receitas mais saudáveis, ou então se quer também parar de adicionar óleo refinado às suas preparações, você precisa conhecer o e-book Sabor Saúde e vai descobrir uma infinidade de receitas simples e gostosas com alimentos super nutritivos. Então, acesse agora mesmo esse link e adquira o e-book Sabor Saúde. 2023 é o ano da mudança. Por que você não começa agora pela sua alimentação? Ofereça Sabor Saúde para toda a sua família. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um podcast Juntos na Saúde. Queremos compartilhar como você pode ter uma saúde plena. E hoje nós já estamos aqui no estúdio com o Sandro Barcelos. Oi, Melissa, prazer mais uma vez fazer parte desse programa tão especial que fala sobre saúde. E hoje a gente tem um convidado muitíssimo especial. Temos sim. O nosso convidado é o Dr. Belmiro Darcy, que é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Médica Brasileira. É especialista em homeopatia pela Associação Médica Homeopática Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Também é professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp São Paulo, conferencista em saúde e qualidade de vida para instituições, faculdades e empresas. Ele é diretor da Clínica Médica Escola de Vida Saudável, em Presidente Prudente, São Paulo, fundador, presidente da Associação Amigos do Parque do Povo, Presidente Prudente, São Paulo, médico clínico com consultório na cidade de Presidente Prudente, São Paulo, atua na promoção da saúde integral, corpo, mente, espírito e fundador e presidente da Associação Prudente Cidade Louvor. E ainda exerceu os cargos de diretor do Serviço de Pediatria na Santa Casa de Misericórdia, lá em Presidente Prudente. Todos esses cargos foram na cidade de Presidente Prudente. Foi diretor do berçário da Santa Casa de Misericórdia, vice-presidente da Sociedade de Medicina de Presidente Prudente, diretor de patrimônio da Sociedade de Medicina, secretário da Unimed de Presidente Prudente, foi presidente do Tênis Clube de Presidente Prudente também e presidente da APAI desta mesma cidade. Muito bem-vindo seja o nosso querido Dr. Belmiro Darcy nessa conversa especial. Você que tem assim sido uma bênção na área da saúde. Espero que você nos diga hoje aqui nesse podcast o que é saúde. E a saúde está em nossas mãos de fato? Olá, Melissa, bom dia, Sandro, bom dia. É um prazer muito grande estar com vocês, participando desse trabalho tão maravilhoso que vocês fazem de levar orientações de saúde, essa condição tão importante. Você sabe que é a condição que as pessoas mais desejam é a saúde. E a saúde, na verdade, é o bem-estar físico, emocional e espiritual. A gente diz é uma saúde integral, a saúde completa, porque nós somos essa globalidade, nós não somos pedaços, não somos segmentos, nós somos um todo. Então, para estarmos bem, verdadeiramente sadios, precisamos estar sadios fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, a medicina caminha a toda uma linha, profissionais que adotam esses princípios e assim trabalham com os pacientes, para ajudá-los a alcançar essa saúde integral desse todo, corpo, mente e espírito. Certo. Então, para a gente alcançar essa saúde plena, nós precisamos ter bons hábitos. E quais seriam esses bons hábitos que o senhor listaria para a gente aqui de uma forma assim, bem forte, para que a gente mentalize aqui e decida fazer mudanças?
Eu acho isso uma coisa maravilhosa. É a saúde, Melissa, realmente depender primariamente, principalmente, basicamente, dos nossos hábitos de vida. Quer dizer, a saúde depende do que fazemos com o nosso corpo, da maneira como cuidamos do nosso corpo. Eu digo que é igual a uma plantinha. Se você cuida bem da plantinha, ela vai estar forte, bonita, da raiz ao fruto. Assim é o nosso corpo. São esses cuidados. Seguir as normas do fabricante. Então, isso tudo está relacionado com os hábitos de vida, a maneira como vivemos, o que fazemos com o nosso corpo. Então, realmente a condição mais determinante da saúde e da doença são os nossos hábitos. Para falarmos daqueles mais importantes, que estão relacionados com essa saúde que todos desejamos, nós temos uma sequência por, vamos dizer, prioridade. Os hábitos relacionados com a alimentação. A alimentação é o fator que mais determina a saúde ou a doença. Não é por acaso que o Hipócrates, o pai da medicina, disse 400 anos antes de Cristo que a tua saúde, que a tua alimentação seja o teu remédio, e o teu remédio seja a tua alimentação. Então, veja que a alimentação é muito mais do que somente nutriente, é um verdadeiro remédio para as situações da vida. Então, dar atenção para a alimentação e saber como fazer, isso é aprendizado. Depois nós poderíamos dizer a hidratação. Você imaginar que o nosso corpo é constituído de 70% de água, o cérebro é 90% de água, o coração 86% de água. Então, significa o corpo como um todo precisa dessa água para funcionar bem. Agora, você imagine que 80% a 90% das pessoas sequer bebe a água como deveria beber. Então, vejam como os hábitos de vida são determinantes, né? Então, a hidratação é fundamental. É um capítulo que a gente pode falar, um programa inteiro sobre hidratação. Em terceiro ponto, vem o exercício físico. O corpo foi feito para o movimento. Se não há movimento, o corpo definha, o corpo perde as suas funções exatamente assim, de circulação, de oxigenação, de nutrição. Então, o exercício ele deve fazer parte da nossa vida de maneira rotineira. A seguir vem o descanso, que até isso o ser humano não tem feito bem, nem descansado não está. As pessoas andam sobrecarregadas, estressadas, cansadas, esgotadas. E depois nós temos e dentro do descanso, o descanso físico e o descanso mental, descanso emocional. Mentes aceleradas hoje, isso limita muito a saúde e o bem-estar. E, diante da parte espiritual, é o hábito de vida do relacionamento com Deus, para preencher esse componente espiritual do ser humano que eu abordo, Melissa e Sandro, como aspecto médico. Hoje não há dúvida o quanto essa abordagem de ajudar o paciente a habilitar, a ter em sua vida esse alimento espiritual, segundo os seus valores, enfim, não é uma questão de passarmos religiosidade, mas uma espiritualidade, é uma condição determinante para a saúde, que nós podemos e devemos fazer de maneira adequada, claro, no momento certo, na consulta médica. Então, são esses os hábitos: alimentação, hidratação, exercício físico, descanso do corpo e da mente. E, para completar, tem a respiração, que é o nosso relacionamento com o ar, o ambiente, e o sol. Fecham essas necessidades básicas, mais determinantes da saúde ou da doença. Isso mesmo. Eu fico pensando aqui, na primeira fala que você falou ali, a respeito da alimentação, como uma das principais coisas para a gente ter uma saúde boa, né? E ela tem que ter qualidade, quantidade, frequência e forma. Fala um pouquinho para a gente a respeito desses 4 pontos
em relação à alimentação? São características fundamentais da alimentação que nós precisamos atender e que são relacionadas com essas características que erramos. Erramos na qualidade, na quantidade, na frequência, até no jeito de comer. Então, quando falamos em alimentação, precisamos atender essas condições, né? Qualidade. Podemos dizer hoje, tem sido muito falado, né, para representar essa condição de qualidade, comida de verdade. Quer dizer, comer comida de verdade. Isso é comida de verdade. Isso que eu estou comendo é comida de verdade. Essa comida que eu estou pondo na mesa para a minha família é comida de verdade. Então, essas palavrinhas tão simples representam muito o que é essa condição que devemos estar atentos. E hoje a gente vê, Melissa, infelizmente, uma alimentação que, podemos dizer, está muito distante dessa comida de verdade. Mas é a comida industrializada, modificada, com produtos químicos, subtraída de seus nutrientes, faz parte quase que da maioria das pessoas, da rotina de vida das pessoas. Porque, na verdade, é uma comida prática, é gostosa, claro, é até barata, financeiramente barata, é muito acessível, e é apresentada como se fosse legal, como se fosse normal. Doutor Belmiro, é isso mesmo, inclusive e nas embalagens, né, muito bem produzidas, muito bem elaboradas, muitos produtos que não são alimentos, são só produtos alimentícios, né? Eles vêm com a categoria de natural, integral, né? É de origem vegetal, mas ali será que está de fato um produto, um alimento de verdade, uma comida de verdade? É isso mesmo. Essa condição da exploração comercial e econômica, financeira da alimentação, porque é uma condição básica que todos usam ela, é cada vez mais explorada dentro desses princípios que geram essa imagem de coisa boa, de coisa natural, de coisa normal. E aí você vai encontrar isso que você referiu, né? Essas classificações, natural, integral, mas, na verdade, quando se analisa mais profundamente, não é bem assim. Então, é preciso cuidado. Então, comida de verdade é aquela comida como veio da natureza, como saiu da natureza, sem acréscimos, sem adições, sem modificações, e que está muito disponível. Hoje eu digo para você, Melissa, até nos supermercados. Hoje nós temos uma verdadeira feira dentro dos supermercados. É verdade. Depende para que ala a pessoa se dirige no supermercado, né? Já faz um tempo, doutor Belmiro, que nosso foco, ao entrar em qualquer mercado, é o hortifruti. A gente não para muito mais nesses outros corredores, a não ser algum produto de limpeza, coisa assim, ou alguns grãos e tal, que tem outros corredores, mas a gente geralmente vai direto lá, geralmente fica mais no fundinho, é lá mesmo, para lá que a gente se dirige. E eu só empurro o carrinho para ela e ela vai direto lá para o hortifruti. Só vou enchendo de hortaliças e frutas. Agora, é importante a gente também atentar que quanto mais perto da origem do alimento, né, não tem alguma coisa assim nesse sentido, porque você plantar não tem preço. Aquele que não pode plantar, pelo menos no supermercado, procure aonde estão as coisas mais pertinho, né, da roça, menos embaladas. Eu acho que é por esse caminho, né, doutor Belmiro? Quanto mais se aproxima dessa condição natural, até mesmo, acho que você está se referindo, Sandro, a esses produtos mesmo vegetais que são produzidos na região, mais próximos. Tudo Exatamente. Isso influi. Mas também tem uma coisa assim, viu? A gente não pode exigir muito, exagerar nesses princípios, que pareça alguma coisa difícil. Impossível de fazer, né? É impossível, porque este é o grande inimigo dos bons hábitos.
Ah, mas isso é difícil. Ah, mas ninguém consegue fazer isso. Ah, mas isso é demais. Quando, na verdade, alguma coisa que a pessoa muda, que a pessoa melhora, já beneficia o organismo. E é um processo, né? Esse processo de modificar. Por isso que eu acho que o mais importante numa conversa dessa, Melissa, Sandro, é a gente gerar nas pessoas essa consciência, a alimentação. A minha saúde depende de mim, depende do que eu faço, o que eu estou fazendo com o meu corpo, como eu estou cuidando. Exato. Hoje nós podemos dizer que muitas pessoas cuidam melhor do seu notebook, do seu celular, do seu carro, da sua casa, do que do próprio corpo. Né? Verdade. Isso não tem sentido, mas essas coisas, esses valores, eles vão sendo usados, disseminados e estabelecidos como absolutamente normais. As pessoas não se dão conta do que está acontecendo. Uhum. E a gente pode dizer, assim, que às vezes trata o corpo como uma lata de lixo, joga no corpo que não joga em outros locais, né? Então, essa consciência. Por isso que eu gosto de dizer, Melissa, a saúde está em suas mãos, porque está mesmo. A saúde depende muito mais de nós mesmos do que de médicos, de medicamentos, de remédios, de governos, de empresas mesmo, porque ela está relacionada com esse jeito de cuidar, desse jeito de conduzir a vida. E sabe uma correlação que eu faço com a parte espiritual? Deus não nos faria dependentes para termos saúde de coisas difíceis, de coisas quase que impossíveis de ser alcançadas, de coisas caras. Não seria Deus se tivesse feito assim. Então, essa saúde que nós podemos alcançar, e como se eu digo, por nós mesmos, cercado de instrumentos e de recursos muito acessíveis, porque essa é a condição de Deus, de um Deus misericordioso e justo. Imagina se a saúde sua vai depender se você tiver um plano de saúde caríssimo, se você dispuser de médicos excepcionais, e não seria justo. E realmente não é assim. Toda essa visão desses valores que na verdade são secundários, são importantes, mas são secundários, eles não devem ser vistos como uma condição essencial. E não perder de vista essa simplicidade. E eu fico muito feliz, sou muito grato a Deus por ter entendido isso como médico, porque isso não é ensinado na faculdade de medicina. Isso a gente aprende depois, observando, analisando, sendo inspirado pelo Espírito Santo, percebendo, experimentando, fazendo. E hoje você tem realmente muitos médicos trabalhando nessa linha. Mas, claro, ainda são a minoria. O que mais prevalece é esse conceito equivocado, desviando as pessoas dessa verdadeira condição para se alcançar a saúde, que é simples, que está em suas mãos. Está em suas mãos. E, doutor Belmiro, eu sempre falo aqui que é muito importante que a gente descasque mais, que a gente pique, fatie mais do que desembrulhe, né? Por isso está em nossas mãos, e essa questão de ir focado ao mercado, ir focado às compras para dentro de casa, e com uma lista de compras, é importantíssimo também, porque aí você vai direto naquilo que é salutar, naquilo que é importante, né? E não ter preguiça de preparar, porque assim, muitas pessoas, às vezes, pela correria do dia, elas escolhem o que é mais prático, ou então escolhem o que chama mais atenção, o olhar, né? Mas, nossa, aquele bolo, aquele confeito lá maravilhoso é tão mais apetitoso do que você comer um pedaço de fruta in natura, né? Então, está em nossas mãos bem antes de estar no nosso prato.
Porque é nós que precisamos ir até o mercado e colocar para dentro de casa aquilo que é saudável, né? E também tem a questão da quantidade, né? Porque não basta... Ainda nessa questão da qualidade, é assim, essas coisas não saudáveis, vamos dizer assim, é claro que o ideal seria não usar nunca, mas também não vamos nos colocar naquela condição que eu disse de passar uma prática impossível, né? Elas podem ser usadas, não é saudável, não é tão bom, excepcionalmente, não na rotina. Né? Então, é importante ter em mente isso, para que não fique uma coisa pesada. Agora, é claro, se a pessoa consegue fazer 100% de todos os valores de qualidade, que bom, ótimo, e há quem consiga, né? Mas é entender assim, que não é que você nunca vai comer um doce, nunca vai usar uma coisa industrializada, mas que não seja a sua rotina, né? A quantidade, realmente, é interessantíssima a quantidade, esse valor da quantidade. O ser humano tem errado muito na quantidade, o ser humano tem comido muito mais do que o corpo precisa. As pessoas comem muito mais, basta ver a realidade que nós estamos vivendo da obesidade. A obesidade ela é comer mais do que o corpo precisa. E o que ele faz? Ele armazena, ele estoca. A gente não estoca osso a mais, não estoca sangue a mais, o corpo transforma. Todo excesso de alimento que ele não usa em gordura. E aí é o ganho de peso gradativo, que às vezes a pessoa nem percebe. Então, as pessoas têm comido muito mais do que o necessário. E além da questão da obesidade, esse comer a mais é um dos maiores fatores de adoecer do ser humano, um dos maiores fatores de doença. Então, é preciso cuidado. Mas, é assim, é uma das coisas de poder viciante, dominador, maior, é a comida. É o maior vício. Eu digo, é pior do que droga, do que a droga química. É pior no sentido de poder, de dominar as pessoas, é pior no sentido de abandonar, é pior no sentido das consequências que produz. Eu digo assim que a droga, com todo o desastre que ela representa, né, as drogas ilícitas especialmente, elas estão aí, infelizmente, acabando com a vida de muitas pessoas, mas que são poucas diante das muitas que estão sendo destruídas pela alimentação. Doutor Belmiro, você tocou num ponto agora que é fantástico. Drogas. Existem alimentos que podem viciar como uma droga. É forte assim? Não é que existe o alimento. Todos têm esse poder dominador, viciante, de criar dependência. Todos eles. Claro que uns têm de maneira mais forte. Realmente, se pegarmos o açúcar, vamos chamar de açúcar, todo alimento rico em carboidrato, o açúcar tem um poder de determinar dependência muito forte. Você pega a cafeína, tem. Mas, de uma maneira geral, o ato de comer, o prazer de comer, ele determina esse vício de maneira muito forte. Independente de que seja açúcar, é comer a mais, é precisar comer o dia inteiro. E você sabe uma maneira interessante de a pessoa determinar se ela está dependente de comida? É se ela atrasar um pouco uma refeição, ela se sente mal, tem tontura, tem fraqueza, tem dor de cabeça. Eu não posso atrasar meu almoço. Fica nervosa. Fica nervosa, fica irritada, mau humor. Isso não é para acontecer. Isso acontece com pessoas que o corpo, que o organismo está nesse grau de dependência que não pode ficar um pouco
sem aquele alimento. O corpo já espera aquela comida, seja ela qual for, naquele momento. Atrasou um pouco, ele reclama, ele se desestrutura, ele se desequilibra fisicamente, emocionalmente. E veja que isso é um sinal do grau de dependência. Sim. Porque nós devemos estar numa condição de relacionamento com a comida que não tenhamos essa reação se atrasamos a alimentação. O corpo é capaz de se manter e muito bem. Olha, isso acontece muito com muita gente. Comigo, muito frequentemente. Eu saio de casa com um suco verde. Tomo um suco verde bem caprichado, temperado, com bastante coisas, enfim, nutrientes, antioxidantes e tal. Mas um suco verde. Venho para o consultório, às vezes não dá para ir almoçar, continuo aqui, saio daqui à noite, vou para o tênis clube, que é em frente ao meu consultório, jogo tênis e corro bastante. Chego em casa à noite, 9, 10 horas, com um suco verde. Por quê? Porque meu corpo ele já está acostumado nesse ritmo, ele já vai buscar energia na gordura que está estocada se eu não comer. Uhum. Então, não há essa dependência, percebe? Por isso que uma pessoa pode fazer um jejum de 24 horas, um jejum de 48 horas e sem passar mal. Isso, eu ia perguntar exatamente isso, sobre a frequência. Quantas vezes ao dia se deve comer, se o jejum intermitente é interessante, se também o que acontece a respeito da autofagia, né, no nosso corpo, a questão das células. Conta pra gente aí essa parte especial aí sobre o jejum. Na verdade, esses 4 itens são fantásticos da alimentação. E agora vamos falar da frequência da alimentação, né? O corpo, de maneira rotineira, ele tira tudo o que precisa de 2 refeições no dia. De maneira rotineira. Às vezes, uma só. Às vezes, fazer um jejum de 24 horas e ele se mantém. Mas, enfim, essa cultura, que hoje já virou uma cultura, um costume estabelecido de comer de 3 em 3 horas. Isso é a maior agressão que se pode fazer ao organismo. É aquele sistema assim, que a pessoa toma um café da manhã, lancha no meio da manhã, almoça, lancha à tarde, janta, come antes de dormir, além daqueles que ainda levantam de madrugada para atacar a geladeira, né? Então, hoje é quase que clássico esse tal comer de 3 em 3 horas. É o esquema clássico da nutrição. Isso é antifisiológico, por várias razões. Uma delas é assim, o nosso corpo, quando você faz uma alimentação, entra no processo de digestão. A digestão tem começo, meio e fim. Então, vai digerir aquele alimento, depois vai esvaziar o estômago, para poder estar pronto para receber novos alimentos. Esse intervalo é em torno de 6 horas. Mas o que acontece? A pessoa come, daí 3 horas vai comer novamente, ainda tinha comida da refeição anterior, que ainda não tinha findado a digestão, e aí não digere bem o que estava lá, nem o que está chegando, e então é uma dos problemas, a dificuldade digestiva desse comer de 3 em 3 horas. Você já deve ter escutado falar da autofagia. A autofagia é a capacidade do corpo fazer uma autolimpeza, de se desintoxicar, de se desvencilhar de substâncias tóxicas, de subprodutos, de catabólicos, coisas que não servem. Ele tem um mecanismo próprio que Deus dotou assim de jogar fora. O biólogo japonês Yoshinori Ohsumi, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, descrevendo de maneira mais detalhada esse mecanismo da autofagia. Essa capacidade do corpo se desintoxicar. Porque se ele não fizesse isso, a vida se extinguiria rapidamente. Mas sabe qual é a condição que mais permite essa autofagia, essa autolimpeza?
O que precisa existir para que o corpo faça isso, repouso, jejum. O corpo aproveita as horas sem trabalho digestivo para exonerar, para limpar. O corpo ou faz digestão ou faz exoneração. Então, uma pessoa que come o dia inteiro, que come, lancha, tem comida no corpo sendo trabalhada o dia inteiro. Não tem tempo de fazer exoneração. Então, vão acumulando os detritos, as substâncias tóxicas no corpo, que deveriam ter sido eliminadas, mas não foram. O corpo não pôde fazer isso. Afeta a digestão. Esse comer frequente, a digestão fica muito ruim. E se diz assim, boa digestão, boa saúde. Quer ter boa saúde? Tenha boa digestão. E é uma das áreas mais problemáticas nas pessoas hoje, é a parte digestiva. É raro quem não tem queixa digestiva, porque tem má digestão. Por que tem má digestão? Porque tem uma alimentação equivocada, errada em qualidade, frequência, quantidade, forma. E isso é o passo da doença, é o passo para a doença. Então, essa questão de frequência é muito sério. Mas quando a pessoa entra nesse esquema, Melissa, Sandro, aí vem o vício. Chega aquela hora, ela tem que comer. Se eu não comer, eu tenho hipoglicemia. E tem mesmo. Verdade. E tem mesmo. Tem porque o corpo ele não sabe buscar na gordura imediatamente a sua energia. Ele não teve tempo. Aquela energia do carboidrato que ele sempre recebeu. Ele não teve tempo de descansar, né? Para procurar o lugar certo de Exatamente. gastar. Então, é uma coisa séria essa história da frequência, é uma das grandes razões do adoecer. E é interessante quando as pessoas mudam, os benefícios aparecem rapidamente, né? Uhum. Mas se uma pessoa muda de repente, come 3 em 3 horas, passa a comer 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, no início ela sente. Você está prevenida, porque o corpo vai levar uns 2, 3 dias para se adaptar a esse novo modelo. Uhum. Então, quanto mais dependente a pessoa está, mais essa reação é mais forte, essa sensação de fraqueza. E a pessoa, se não está avisada disso, ela diz, está vendo como eu não posso ficar sem comer? Você pode 2, 3 vezes ao dia, para mim não funciona. É que está dentro daquele condicionamento que precisa ser quebrado. Verdade. E quanto a essa questão de comer na agitação, assim, você está no trabalho, tem 15 minutos para você comer na corrida, aquele tumulto, aquele barulho, isso faz bem? É interessante você ver uma coisa dessa, esse aspecto que parece assim tão simples, né? Mas é tão importante e determinante da saúde, do processo digestivo, né? Isso aí entra nesse item que a gente colocou, Melissa, da forma de comer, o jeito de comer, o ambiente que come. Então é importante que seja um ambiente de paz, não se fala de problema durante a refeição, comer prestando atenção no alimento, o que está comendo, na textura, no aroma, no sabor, mastigando bem, e isso tudo é muito determinante da digestão, né? Então, hoje, essa comida, esse comer correndo em ambientes barulhentos, e sabe o que é interessante? É que isso parece que não tem problema. A pessoa entra naquela rotina, naquele barulhão que ele às vezes nem percebe. Ele nem percebe que está correndo, ele não percebe que não está mastigando. Então isso tudo vira normal, isso aqui é importante, sabe? Isso não é normal. O sintoma vai vir, a doença vai vir, você vai procurar remédio para tentar corrigir o alarme do corpo, tocando e dizendo, assim não dá. Então, essas coisas não são normais. E estão nesses detalhes a doença, quando eles estão presentes, e a cura, quando eles são corrigidos. Por isso que eu vibro muito, sabe? E sou grato por ter tido esse entendimento
E eu garanto para vocês, é a forma que eu mais tenho de ajudar as pessoas que me procuram, buscando recuperação de saúde, é através da alimentação, orientação da alimentação. É o maior recurso terapêutico, mais do que medicamentos. Os medicamentos têm espaço, mas eles não são tudo nem sempre, né? Então, a alimentação tem esse poder realmente forte, né? Verdade, você comentou. Vale muito a pena. E você comentou também sobre essa questão de estar comendo num lugar calmo, tranquilo, com espírito de gratidão, sentindo a textura, o sabor. O fato de que muitas pessoas comem naquela pressa, pensando num problema que tem que resolver, numa ligação que tem que fazer ou que vai chegar, acabam comendo mais, né? Comendo mais do que precisa, comendo muito rápido, não digerindo direito. E isso vai afetar a digestão, que tem tudo a ver com a saúde, não é? O comer dentro dessa condição de não ter cuidado com a forma, a mastigação, hoje é raro, Melissa, quem mastiga bem, quem come no tempo certo. A rotina é o comer correndo. Comer correndo significa, além da tensão da própria pessoa, tem o não mastigar. A digestão começa na boca, com a infiltração dos sucos digestivos pela saliva, né, que vem com o processo de mastigação. Quando você mastiga, você tritura o alimento para ele ser mais facilmente digerido. A trituração é a primeira parte, é uma parte que vai favorecer a digestão. E enquanto está triturando, enquanto o alimento está na boca, ele está sendo impregnado de saliva, que é a substância que vai fornecer os enzimas essenciais para a digestão, principalmente dos amidos, em salivação. Ora, se eu como rápido, eu nem trituro e nem ensalivo os alimentos. Eu tenho tudo para ter problemas de digestão. E diante dos meus problemas de digestão, eu vou consultar o especialista, o gastro, eu vou ganhar um medicamento, mais um problema, uma química, sem que a causa real tenha sido corrigida. É isso que é esse modelo que a gente vive hoje. E aí você vê os hospitais lotados, está todo mundo doente. Não é para ficar doente. Não é para ficar doente. Se adoecer, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é se perguntar assim, onde estou errando? Onde estou errando? Não é assim, que azar, peguei. É um tal do peguei, vem de fora. Eu não tenho culpa nenhuma, eu sou uma vítima, né? Mas é assim, onde eu estou errando? Por que eu estou adoecendo? Por que meu filho está adoecendo todo mês? Onde nós estamos errando? Porque sem esse caminho não se chega à causa, não se chega à correção, não se chega à saúde. Então, vale a pena todo esse cuidado, praticar esse modelo de vida, esse modelo de medicina, para alcançar essa saúde, que é o que as pessoas desejam, e merecem, e podem ter. Então, você comentou com a gente também que tem a alimentação ideal, que seria essa alimentação mais natural possível, sem ser industrializada, enfim, e tem alimentação possível, que é o que está ao alcance das pessoas, né? Fala pra gente um pouquinho mais sobre esse item. Assim, é claro que a nossa meta, nosso cuidado deve ser buscar essa alimentação ideal, o melhor possível. Mas olha, mesmo diante da melhor possível, natural, integral, vegetal, nós vivemos hoje uma realidade assim, de um solo que tem deficiências de vitaminas e minerais. Consequentemente, o alimento, por melhor que seja, ele já vem com deficiências, já vem empobrecido e, consequentemente, não vai fornecer para nós os nutrientes que verdadeiramente precisamos. O solo não tem, o alimento não recebe, não passa isso para nós.
Essa é uma realidade. Tanto é que você vê na agricultura, qualquer cultura que um agricultor for trabalhar, produzir, ele tem que melhorar o solo, recuperar o solo, repor tudo que falta para conseguir uma produção adequada. Porque o solo já não tem o que deveria ter. Essa é uma realidade. Então, por melhor que seja a nossa alimentação, ela nunca será perfeita. É necessário, é necessário, então, algum tipo de suplemento, né? Isso. Então, hoje a suplementação, eu sou dessa linha e com muita lógica, eu digo muito para as pessoas, analise se tem lógica isso que está sendo dito. Porque você escuta um dizer isso é bom, outro fala isso não presta, isso é bom, isso é ruim, e as pessoas realmente ficam perdidas. Mas você tem seu senso crítico, você tem sua lógica, analise o que está sendo dito. E outra coisa, faça a prova. Use um determinado modelo e veja o que seu corpo diz. Isso é importante. Então, hoje a suplementação é necessária. Vamos pegar o exemplo da vitamina D, que eu posso dizer para vocês que todos que não suplementam têm deficiência de vitamina D, a não ser aqueles que têm a profissão de ficar expostos ao sol muito tempo no dia, todos os dias. Né? Algumas profissões, o pescador, enfim. Mas a grande maioria tem a vitamina D muito baixa. E aí você pega a vitamina D, que não é nem uma vitamina, é um hormônio de tanta influência que ela tem no nosso corpo, a ponto de influenciar 10% dos nossos genes, o funcionamento dos genes estão ligados à presença da vitamina D. Então, hoje, a grande maioria tem essa vitamina D. Não é baixa, não, é muito baixa. Doutor Belmiro, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque eu estava num evento e você chegou lá e falou, Sandro, eu acho que eu posso ajudar você um pouquinho. E eu agradeço muito estar hoje tendo consultas contigo, e a minha vitamina, o meu hormônio D3, ele estava em níveis insuficientes, né, de acordo com o que é normal. E hoje eu sinto uma diferença muito grande na minha visão, apesar de eu sou um pouco dependente do óculos escuro, por causa da luz e tal, prejudicar um tipo de gene. A gente percebe que a D3 ela deu um suporte para a minha vida. E eu não sabia disso, eu não tinha essa informação, né? Então, assim, eu fico feliz pela sua vida, estou falando aqui porque motivo pessoas a procurarem médicos como você, procurarem você também. Depois a gente quer o seu arroba aqui para as pessoas conhecerem um pouco do seu atendimento. E agradeço a Deus pela sua vida, só queria deixar esse testemunhal aqui. E obrigado por você ser o meu médico, né? E por isso você é hoje um convidado super especial, né? Porque atende a gente com tanto carinho, com tanta dedicação e com tanta propriedade e uma experiência fantástica na área médica. Muito obrigado, viu? Eu só queria abrir esse parênteses aqui para deixar relatado isso e a importância da D3 que está sendo para a minha vida, e obrigado por suplementar a minha pessoa, e hoje eu me sinto bem melhor. Só que deixar esse testemunhal aqui, e a minha visão também está um pouco melhor graças a essa suplementação dada por você. Obrigado, Sandro, que bom, fico muito feliz, e esses resultados que você tem, isso é a melhor recompensa que realmente a gente recebe, né? E é isso que nos mantém dentro de uma linha que não é a prevalente, que não é a de poder, não tem poder, que é até criticada, que não é reconhecida, mas eu digo que o que nos mantém dentro dessa linha de prática médica de saúde, do que já falamos de alimentação e de hidratação, essa reposição, são os resultados. E é o que eu aconselho que as pessoas estejam atentas. Você está seguindo um modelo, seja ele qual for,
observe que resultados você está alcançando. Porque o resultado é para aparecer. E o que nos mantém, mesmo sem ter poder, sem estarmos ao lado do modelo prevalente, estando na minoria, o que nos mantém são os resultados. E é isso que diz para as pessoas, esse é o caminho. Né? Porque as pessoas seguem um modelo, repetem, vivem naquele modelo terapêutico de filosofia de vida por anos, anos e anos, sem que alcance resultado. E não se dão conta de que, puxa... Tem que tentar algo novo, né? Tem que tentar algo novo. Verdade. Não se questionam, né? Puxa vida, cadê o resultado? Então, é essa condição. Agora, eu devo dizer também, Sandro, Melissa, que, em princípio, o problema não é o médico. Porque se pegarmos o exemplo da vitamina D, a grande maioria nem pede esse exame. Muitos que estamos assistindo sabem disso. Estão pensando consigo aí, meu médico nunca me pediu dosagem de vitamina D. O problema não é o médico, é o modelo. Isso não é ensinado na faculdade. Isso não é passado com a força que realmente esse item, esse assunto merece. Então, isso aí tem que ser aprendido depois. A vitamina D, você toma uma dose de 600 mil unidades, manda preparar, custa menos de R$10. Então, é um princípio de saúde que não interessa ao sistema financeiro e econômico, que é um dos mais poderosos, Exatamente. farmacêutica. Então, um dos maiores estudiosos no mundo da vitamina D é o Dr. Cícero Gali Coimbra, um brasileiro, que criou, inclusive o método Coimbra, é um tratamento de doenças autoimunes, entendidas como incuráveis, a partir do uso de altas doses de vitamina D, e que é uma coisa fantástica. Ele diz assim, se a gente regularizasse a vitamina D no mundo, quase que acabaria com as doenças. Então, para você entender o quanto é importante, quanto a gente não sabe disso. Verdade. E fica exposto, porque quando a vitamina D está baixa, Sandro, a vitamina D baixa significa eu tenho maior possibilidade de ter câncer, de ter Alzheimer, de ter demência, de ter as doenças autoimunes todas elas, esclerose múltipla, de ter infecções, de não ter boa imunidade. Não há uma área no organismo que não seja prejudicada na falta da vitamina D e que não seja beneficiada na sua presença. E é uma coisa tão simples. E a gente fica feliz por ter tido acesso a esse conhecimento. E quando eu tenho acesso a um conhecimento, eu estudo, analiso se tem fundamentação, e aí uso comigo, vejo o resultado, e aí aplico nos meus pacientes, e é o resultado que me diz, esse é o caminho, né? Esse é o caminho da D3 na minha vida, viu? Saiba disso. Esse é o caminho. Deu diferença para mim, assim também como a B12, que também tem o seu papel, e tantas outras suplementações que a gente tem que atentar, e aquilo que você falou mesmo, né? Me permito chamar de você pela nossa amizade. Sim, já. A gente percebe que a suplementação hoje muito necessária e muito importante, e que bom que nós temos pessoas como você que se especializam, que estudam e podem orientar os seus pacientes. E essa questão da suplementação, vale a pena a gente colocar um pouquinho mais de orientação, assim. Vamos combinar já um próximo podcast. É verdade, Exatamente. O assunto primeiro é apaixonante, né? É apaixonante. E veja, Sandra, Melissa, que na verdade é simples, né? É muito simples, está muito nas mãos das pessoas essas coisas, né? Mas eu já tive uma época de pensar assim, não precisa esse negócio de suplementação, a alimentação supre tudo isso, que é natural, que é
e ainda muitos profissionais pensam assim, dizem assim para os pacientes, não tem necessidade, mas, na verdade, seria o ideal, que a alimentação nos desse tudo o que precisamos para o nosso organismo funcionar bem, não dar defeito, não adoecer, ser resistente, viver com qualidade e longamente, porque é isso que a gente precisa ter. Com saúde, qualidade de vida, né? Esse é o ideal. Saúde, qualidade de vida, vida longa e tal. Mas não dá, infelizmente, nós não temos acesso a esses alimentos hoje, então precisamos complementar. E sabe o perigo do erro também nessa questão de complementação, de suplementação? A indústria explora como esse nicho da suplementação, essa via, disponibilizando suplementos nutricionais, o medicamento tal de A a Z, tem tudo, de venda livre, mas com dosagens insignificantes. Mínimas, né? Não suficientes para... Muito pequenas. Muito pequenas, não atende o que o corpo precisa. E mas cada um é um corpo, né? Nós somos individuais, né? Então, cada um tem uma dosagem. Então, aí você fala, eu já uso suplementar, eu já uso. Você usa uma vitamina D que usar aquilo e nada é a mesma coisa, e assim é a B12, e assim é o magnésio, é o zinco, enfim. Então, precisa esse cuidado, né? São doses adequadas. Doses adequadas, muitas, quase sempre individualizadas. Então, a pessoa deve buscar o médico que faça essa suplementação, que faça essas dosagens. Perfeito. E aplique, né? É isso aí. Perfeito, a gente agradece muito as suas orientações, essa motivação que você deu hoje aqui, né? E que a gente consiga, num próximo momento, conversar mais sobre esse assunto que vai, com certeza, trazer muita informação às pessoas sobre a D3, sobre outros tipos de suplementação que são essenciais, que são praticamente permanentes em alguns casos, em algumas pessoas, e a gente gostaria de tê-lo, com certeza, numa outra oportunidade, não é mesmo, Melissa? Com certeza. Topa, doutor Belmiro? Sim, claro. Vamos fazer o seguinte, essa é a primeira temporada, o primeiro capítulo da primeira temporada. Depois ótimo. Verdade. Hoje foi mais assim, aspectos genéricos, gerais, né, desses valores que é realmente importante. Sim. E aí a gente pode progressivamente aprofundar com mais detalhes em cada um desses itens, né? Ok. Porque nisso está a saúde das pessoas. Preventiva e curativa. Amém. E eu encerro dizendo isso, Melissa, quando você fala dessas coisas, é muito bom para prevenir. Não, é para curar também. Quem tem esses princípios de cuidar bem do corpo, ele faz um trabalho preventivo por excelência. A tendência de adoecer é mínima, então é prevenção. Mas é também tratamento. Tanto é que eu diria que a maioria das doenças verdadeiramente não se resolve se esses itens, se esses fatores não são atendidos. Então, isso é preventivo e é curativo também. E, às vezes, basta atender esses princípios que a cura vem, não precisa nem de medicamentos. Verdade, que conversa maravilhosa mesmo. Muito obrigado, fico muito satisfeito. É um prazer para a gente ouvir tanto conhecimento assim que transforma a vida da gente e vai transformar vidas para cada pessoa que assistir atentamente e poder ter essa informação tão preciosa e muitos outros programas aí que teremos com certeza a sua presença, se Deus quiser então. Sim, amém. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez pela presença, pelo conhecimento compartilhado. Quero que você aí do outro lado que está nos assistindo já siga @Belmiro Darcy no Instagram, que é uma rede que o Dr. Belmiro tem compartilhado muitos assuntos. Tem o canal do YouTube também. Pode acessar, pode seguir e ser beneficiado com esse conteúdo, com esse conhecimento tão maravilhoso que ele tem e que ele tem compartilhado de forma muito especial. Nosso
Juntos na Saúde fica por aqui e esperamos que você tenha a saúde em suas mãos de fato, que você possa colocar esses princípios compartilhados aqui hoje em sua vida, que você decida buscar a melhor forma de se alimentar, ter bons hábitos de vida para que conquiste essa saúde ideal. Que Deus abençoe vocês, até o nosso próximo Juntos na Saúde.